Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, primeira informação que é importante você anotar. Olha só, pega uma caneta, pega um papel, anota isso, Romanos 8, versículo 1. Se você não trouxe caneta nem papel, então faz como diz lá no Provérbio, acredito que é no Provérbio 7, capítulo 7. Escreva nas tábuas do seu coração. Amém? Então escreva isso nas tábuas do seu coração. Não esqueça, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Se você está em Cristo Jesus, não há condenação. Se você não está em Cristo Jesus, há uma oportunidade hoje para você entrar para essa posição em Cristo. Onde é que eu estou? Em Cristo. Você não está? Hoje você confessa Jesus como Senhor e Salvador e você entra em Cristo. E aí nenhuma condenação há. Ele diz outra informação importante para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Anotou? Então, você está em Espírito, eu estou em Espírito, eu estou em Cristo. Então a nossa posição é diferente. Quem está lá no mundo, passando por toda essa aflição, ele não está no Espírito, ele não está em Cristo, ele vai enfrentar essa situação de uma forma diferente de mim e de você que estamos em Cristo. E é por isso que nós vamos pular lá para o versículo 9. Amém? O versículo 9 diz assim, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E ele diz algo interessante. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, ele está falando para a igreja do Senhor. Ele está dizendo, olha, se é que o Espírito habita em vós. Então, se você tem certeza absoluta que o Espírito habita em vós, você não está na carne, né? Antes ele vinha falando sobre essa questão de andar na carne, andar no Espírito. Se você tem convicção de que você é nascido de novo e que o Espírito de Deus habita em você, que você está em Espírito, você não anda na carne, né? É o próprio Paulo, em Romanos, no capítulo 5, disse que nós vencemos o pecado, nós não somos mais escravos nem da morte, nem do pecado. Por quê? Nós somos alcançados pela justiça, pela graça, pela abundância da graça. E nós recebemos o dom da justiça. E hoje nós reinamos em vida. Então, se reinamos em vida, se somos nascidos de novo, se somos justificados em Cristo, nós estamos em Espírito, não estamos na carne. E aí tem algo interessantíssimo que você precisa anotar. Escreva no papel, mas também escreva nas tábuas do seu coração. É que quem tem o Espírito de Deus habitando dentro dele, quem é cheio do Espírito, quem é nascido de novo, tem uma informação importantíssima nesse texto. Diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Olha só, meu irmão, nós somos filhos de Deus. André, o que é que tem a ver tudo isso com essa situação que nós estamos passando? Tudo a ver. Nós somos nascidos de novo, nós estamos em Cristo, nós estamos no Espírito, e por estarmos no Espírito, nós somos filhos de Deus e somos guiados pelo Espírito de Deus. Olha, somos guiados. E no 15 diz assim, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. É aqui que a gente vai parar um pouco e estudar. Olha só o que ele diz. Depois dele ter dito que nós estamos em Espírito, que não há condenação para nós, que nós estamos em Cristo e que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, ele diz algo interessante, que nós não recebemos espírito de escravidão. Amém? Aqui eu quero fazer um paralelo com mais 2 textos. Nós vamos ler 3 textos aqui. Um eu já li e mais 2 textos para você entender a nossa condição diante de qualquer circunstância. A primeira delas, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos de Deus. Amém? E é por isso que a gente pode falar Abba, Pai. É a mesma coisa de dizer assim, ó, vocês têm intimidade para chamar Deus de papaizinho, papai, painho, meu paizinho querido. Por quê? Porque nós hoje somos filhos de Deus. Ok? Pegou a primeira? Vamos lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Um pouquinho para frente.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Isso mesmo. Ele diz assim, ó. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Opa! 2 Espíritos nós não recebemos. Primeiro, em Romanos 8, versículo 15, diz que nós não recebemos espírito de escravidão. E aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, diz que nós não recebemos o espírito do mundo. Vamos agora para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vocês anotaram isso aí? 3 pontos. 3 espíritos que nós não recebemos. Primeiro, nós não recebemos o espírito de escravidão. Segundo, nós não recebemos o espírito do mundo. E terceiro, nós não recebemos o espírito de medo, de covardia. E o que foi que a gente recebeu? No primeiro, nós recebemos espírito de adoção de filhos. Amém? No segundo, nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Ok? E no terceiro, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então vamos entender isso. Nós não temos por que ter medo. Nós não temos por que estar agora presos a essa situação. Nós recebemos um espírito de Deus, nós recebemos um espírito de fortaleza, de amor, e nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Presta atenção, meus irmãos. Esse momento é o momento em que a igreja se fortalece e ela entende: peraí, eu não sou desse mundo. Eu não posso viver conforme esse mundo. Eu não posso temer as coisas desse mundo. Deus não me deu espírito de escravidão. Eu não sou escravo. Eu sou rei. Deus não me deu espírito de temor. Ele me deu um espírito de ousadia, de força, de fortaleza. Meu Deus, eu não recebi um espírito do mundo. O meu espírito vem de Deus. E isso deve arder. Por isso que eu disse que você deve anotar nas tábuas do seu coração, para que você pense nisso o tempo todo. Meu espírito é um espírito cheio de poder de Deus. Meu espírito é um espírito cheio de força, de ousadia, de coragem. Meu espírito eu recebi o poder de filho de Deus. Eu sou filho de Deus. É por isso que o texto de Romanos 8, lá no versículo 18, diz assim, ó: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha só, tudo está num capítulo só, capítulo 8 de Romano. Eu tenho que ter convicção de que tudo que a gente está passando nesse tempo não é nada comparado com a glória que vai se manifestar, que vai ser revelada na nossa vida. E eu digo que essa glória vai ser manifestada tanto na eternidade, como ela começa a ser manifestada aqui. Por quê? Por causa da convicção que nós temos. Nós andamos de cabeça erguida e nós sabemos que nós vamos sair mais forte dessa situação. Nós sabemos que essa situação não é legal, ela não é boa, não foi Deus que criou isso aí, mas tem uma coisa: Deus vai nos ajudar dentro dessa situação e nós vamos sair dessa situação melhor do que nós entramos. Sabe por quê? Porque isso também está nesse mesmo capítulo 8 de Romanos. Vai lá, para frente um pouquinho, versículo 28. Olha o que diz Romanos 8, versículo 28. Diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que interessante. Olha o que o texto está dizendo: todas as coisas. Sabe, ele acabou de falar de aflições. Ele acabou de falar de situações. E esse texto vai continuar e ele vai dizer que a gente é levado a passar por aflições, tribulações todos os dias. Esse texto diz isso, mas só que ele diz assim, ó: sabemos que todas as coisas contribuem, elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, eu gosto de uma versão americana que diz assim:
né? É bom a gente interpretar isso direitinho para a gente não entender mal. Para a gente não achar que esse texto está dizendo que tudo que acontece de ruim é Deus que criou para cooperar conosco. Não! Esse texto não está dizendo isso não. Ele está dizendo que as aflições vêm. Ele está dizendo que as situações vão se levantar. Ele disse nesse instante que as aflições que acontecem nesse tempo presente não são nada comparado com a glória que há de ser revelada. Ele não está valorizando as circunstâncias, as situações, as aflições, os problemas, a pandemia. Nada disso é bom. Pandemia, ela é consequência do pecado. Pandemia é normal em um mundo amaldiçoado. O mundo jaz no maligno. Você lembra disso? O mundo jaz no maligno. Essa pandemia é mais uma consequência de um mundo caído em pecado. Isso não é obra de Deus. Agora só que tem uma coisa. Essas aflições não são nada comparado com aquilo que a gente vai viver na eternidade. Nós temos esperança em Cristo. Esse mesmo texto diz que até a natureza, a criação, ela anela, está ansiando para ver a glória manifestada em nós, os filhos de Deus. Por isso que a nossa posição tem que ser uma posição de vitória, uma posição de cabeça erguida, sabendo que Deus não nos deu nem espírito de medo, Ele não nos deu nem espírito de escravidão, e Ele não nos deu o espírito do mundo, mas Ele nos deu o Espírito de Deus, Ele nos deu um espírito de coragem, e Ele nos deu a adoção. Ele nos fez filhos de Deus. Filhos legítimos de Deus. Em Cristo. É isso que nós somos. Filhos de Deus. Amém? É isso que deve ser o nosso guia. Por isso que ele disse que os que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Guiados como? Com essa consciência de que nós não somos escravos, nós não somos covardes, nós não temos o Espírito do mundo, mas nós temos o Espírito de Deus. Amém? Então vamos seguir. Olha só o que esse texto diz. Todas as coisas cooperam, sabe? A versão chamada RSV em português diz assim, ó. Quando ele diz que todas as coisas cooperam, é como se ele falasse assim, ó. Eu gosto dessa tradução que diz assim, ó. Sabemos que em tudo Deus age para o bem com aqueles que o amam. Ou seja, não é que Deus criou coisas ruins para cooperarem com o teu ministério, para cooperarem com tua vida, ou Deus fez algo ruim com toda uma nação para que a gente cresça em cima disso. Não! Aqui está dizendo que Deus age em tudo. Em toda circunstância, em toda situação, Deus vai agir de alguma forma para o teu bem. Presta atenção. Se você prestar bem atenção, você vai ver que você está se saindo muito bem nessa situação. Se você está em Cristo, se você crê no Senhor, se você anda em espírito, em amor, em fé, você vai ver que você está crescendo nessa pandemia. Deus vai agir dentro da circunstância. Ele vai agir por você. Deus não vai deixar, olhe, de todas as formas, qualquer coisa que venha acontecer, Deus vai estar agindo para o teu bem. Entenda isso. Por isso que o texto diz que todas as coisas cooperam, porque Deus vai usar sim. Qualquer situação que se levanta na sua vida, pense nisso. Deus vai te tirar dessa situação e Deus vai te fazer mais forte depois que você passar por essa situação. Sabe por quê? Porque Deus não te deu um espírito de covardia e de medo. Ele te deu um espírito de fortaleza. Você vai sair dessa situação mais forte. Creia nisso. E para a gente terminar, eu quero ler o restante do versículo, que é muito importante, a partir do versículo 31. Diz assim, ó. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus. Se Deus é por nós, o que é uma pandemia? Se Deus é por nós, o que é um desemprego, o que é uma crise econômica? É Deus que é por nós. Eu não tenho medo de situação econômica, porque Deus é por mim. Pense nisso. Deus é por você. Se Deus é por você, quem é louco de ir contra? Vamos lá, 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos,
o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Olha só, meu irmão, leva isso pro teu coração, anota isso, escreve na tábua do teu coração. Sabe quem está intercedendo por você? O próprio Deus, Filho, Jesus Cristo. Ele morreu por você. Ele considera, viu? Ele considera isso, ele morreu, ele te justificou e ele intercede por você. Se Deus é por você, quem é que pode ser contra você? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Ou a pandemia? Ou a crise financeira? Nada pode nos separar do amor de Deus. 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, aflições virão todos os dias. Não adianta, esse mundo está caído. E outra coisa, existirão perseguições para aqueles que amam Jesus Cristo. Só que, eu não recebi espírito de medo. Eu recebi um espírito de fortaleza, de ousadia, de amor e de moderação. Eu não recebi o espírito do mundo, mas eu recebi o espírito de Deus. Eu não recebi o espírito de escravidão. Eu não sou escravo, eu sou filho. Aleluia! É isso que tem que estar escrito no meu coração. 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Oh, aleluia! Eu sou mais que vencedor por aquele que nos amou, amém? Por Jesus Cristo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus nos ama. É por isso que Ele nos deu esse Espírito poderoso. E Ele transformou o nosso espírito. Ele não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu espírito de fortaleza. Ele não nos deu o espírito do mundo. Ele nos deu o Espírito de Deus. Ele não nos deu um espírito de escravidão. Ele nos tornou seus filhos. Filhos de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra esteja anotada, escrita, gravada nas tábuas do seu coração, para que você consiga enfrentar essa situação convicto que você vai sair dela, porque você já é mais que vencedor. Em todas essas coisas, você já é mais que vencedor em Cristo, porque Ele te amou, Ele te salvou, Ele morreu por ti na cruz. Ele venceu, e porque Ele venceu, nós somos mais que vencedores, amém?